Cansar, não havia som, exceto o murmúrio de suas muitas fontes, cuja suave monotonia era harmonia para minha alma. O conhecimento de que eu estava em Roma me acalmou, aquela cidade maravilhosa, dificilmente mais ilustre por seus heróis e sábios, do que pelo poder que exercia sobre a imaginação dos homens. Fui descansar naquela noite, a queima eterna do meu coração se extinguiu meus sentidos tranquilos. Na manhã seguinte, comecei ansiosamente minhas divagações em busca do esquecimento. Subi os muitos terraços do jardim do Palácio Colonna, sob cujo teto eu estava dormindo, e saindo dele em seu cume, encontrei-me no Monte Cavalo. A fonte brilhava ao sol, o obelisco acima perfurava o ar azul escuro claro. As estátuas de cada lado, as obras, como estão inscritas, de Fídias e Praxíteles, erguiam-se em grandeza inalterada, representando o castor e Pólux, que com o poder majestoso domaram um animal criado ao seu lado. Se esses ilustres artistas realmente esculpiram essas formas, quantas gerações que passaram tiveram suas proporções gigantescas sobrevividas? E agora eles eram vistos pela última das espécies que foram esculpidas para representar e divinizar. Eu havia me encolhido na insignificância aos meus próprios olhos, ao considerar a multidão de seres que esses semideuses de pedra haviam sobrevivido, mas essa reflexão tardia me restaurou a dignidade em minha própria concepção. A visão da poesia eternizada nessas estátuas tirou o aguilhão do pensamento, vestindo-o apenas na idealidade poética. Repeti para mim mesmo: estou em Roma. Eu vejo e, por assim dizer, converso familiarmente com a maravilha do mundo, senhora soberana da imaginação, majestosa e eterna sobrevivente de milhões de gerações de homens extintos. Esforcei-me para acalmar as tristezas do meu coração dolorido, mesmo agora me interessando pelo que em minha juventude eu ansiava ardentemente ver. Cada parte de Roma está repleta de relíquias dos tempos antigos. As ruas mais mesquinhas estão repletas de colunas truncadas, capitéis quebrados coríntios e jônicos e fragmentos cintilantes de granito ou pórfiro. As paredes das habitações mais penúrias encerram um pilar canelado ou uma pedra pesada que outrora fazia parte do palácio dos Césares, e a voz do tempo morto, em vibrações calmas, é soprada dessas coisas mudas, animadas e glorificadas como eram pelo homem. Abracei as vastas colunas do templo de Júpiter Estator, que sobrevive no espaço aberto que era o Fórum, e encostando minha bochecha ardente em sua fria durabilidade, tentei perder a sensação de miséria presente e deserção presente, lembrando para a célula assobrada do meu cérebro memórias vívidas de tempos passados. Regozijei-me com meu sucesso, pois imaginei Camilo, os Gracos, Catão e, por último, os heróis de Tácito, que brilham meteoros de brilho insuperável durante a noite escura do Império, enquanto os versos de Horácio e Virgílio, ou os períodos brilhantes de Cícero se aglomeravam nos portões abertos de minha mente, senti-me exaltado por um entusiasmo há muito esquecido. Fiquei encantado em saber que vi a cena que eles viram, a cena que suas esposas e mães, e multidões de anônimos testemunharam, enquanto ao mesmo tempo honravam, aplaudiam ou choravam por esses espécimes incomparáveis da humanidade. Por fim, então, encontrei um consolo. Eu não havia procurado em vão os recintos históricos de Roma, havia descoberto um remédio para minhas muitas e vitais feridas. Sentei-me ao pé dessas vastas colunas. O Coliseu, cuja ruína nua é vestida pela natureza com um véu verdejante e brilhante, jazia à luz do sol à minha direita. Não muito longe, à esquerda, estava a Torre do Capitólio. Arcos triunfais, as paredes caindo de muitos templos espalhavam-se pelo chão aos meus pés. Eu me esforcei, resolvi, para me forçar a ver a multidão plebeia e as elevadas formas patrícias reunidas ao redor, e, à medida que o diorama de Eras passava por minha imaginação subjugada, eles foram substituídos pelo romano moderno, o Papa, em sua estola branca, distribuindo bênçãos aos adoradores ajoelhados, o frade em seu capuz, a garota de olhos escuros, velada por sua meseira, o rústico barulhento e queimado pelo sol, conduzindo seu rebanho de búfalos e bois ao campo vaccino. O romance com o qual, mergulhando nossos lápis nos tons do arco-íris do céu e da natureza transcendente, até certo ponto doamos gratuitamente os italianos, substituiu a grandeza solene da antiguidade. Lembrei-me do monge escuro e das figuras flutuantes de O Italiano, e como meu sangue de menino se emocionou com a descrição. Lembrei-me de Corina subindo ao Capitólio para ser coroada e, passando da heroína para a autora, refleti como o espírito feiticeira de Roma exercia domínio soberano sobre as mentes dos imaginativos, até que pousou em mim o único espectador remanescente de suas maravilhas. Há muito tempo fiquei envolvido por essas ideias, mas a alma se cansa de um voo sem pausa e, infinando-se de seus círculos giratórios em torno deste local, de repente caiu 10.000 braças de profundidade, no abismo do presente e no autoconhecimento em 10 vezes mais tristeza. Eu me despertei e eu joguei fora meus sonhos acordados,
E eu, que agora quase podia ouvir os gritos da multidão romana e era apressado por incontáveis multidões, agora contemplava as ruínas de Roma dormindo sob seu próprio céu azul, as sombras jaziam tranquilamente no chão, ovelhas pastavam descuidadas no Palatino, e um búfalo espreitava pelo caminho sagrado que levava ao Capitólio. Eu estava sozinho no fórum, sozinho em Roma, sozinho no mundo. Um homem vivo, um companheiro em minha cansada solidão. Não valeria toda a glória e o poder lembrado desta cidade consagrada pelo tempo? Dupla tristeza, tristeza, criada em cavernas cimérias, vestiu minha alma com um traje de luto. As gerações que eu havia conjurado à minha fantasia contrastavam mais fortemente com o fim de tudo, o único ponto em que, como uma pirâmide, o poderoso tecido da sociedade havia terminado, enquanto eu, na altura vertiginosa, via um espaço vazio ao meu redor. De tais lamentos vagos, voltei-me para a contemplação das minúcias de minha situação. Até agora, eu não tinha conseguido o único objeto de meus desejos, encontrar um companheiro para minha desolação. No entanto, não me desesperei. É verdade que minhas inscrições foram instaladas em sua maior parte em cidades e vilas insignificantes. No entanto, mesmo sem esses memoriais, era possível que a pessoa que, como eu, se encontrasse sozinha em uma terra despovoada, viesse, como eu, a Roma. Quanto mais fina era minha expectativa, mais eu escolhia construir sobre ela e acomodar minhas ações a essa vaga possibilidade. Tornou-se necessário, portanto, que por um tempo eu me domesticasse em Roma. Tornou-se necessário que eu olhasse meu desastre de frente, não desempenhando o papel de obediência do colegial sem submissão, suportando a vida e, ainda assim, me rebelando contra as leis pelas quais eu vivia. No entanto, como eu poderia me resignar? Sem amor, sem simpatia, sem comunhão com ninguém, como eu poderia encontrar o sol da manhã e com ele traçar sua jornada frequentemente repetida até as sombras da noite? Porque continuei a viver, por que não me livrar do peso cansado do tempo e, com minhas próprias mãos, soltar o prisioneiro esvoaçante do meu peito agonizante? Pois a verdadeira fortaleza deveria durar e a morte tinha um som suave que a acompanhava, que facilmente me seduzia a entrar em seu domínio. Mas isso eu não faria. Desde o momento em que raciocinei sobre o assunto, eu havia instituído a mim mesmo o sujeito ao destino e o servo da necessidade. As leis visíveis do Deus invisível acreditava que minha obediência era o resultado de um raciocínio sólido, sentimento puro e um senso exaltado da verdadeira excelência e nobreza de minha natureza. Se eu pudesse ter visto nesta terra vazia, nas estações e em sua mudança, a mão de um poder cego apenas, de bom grado eu teria colocado minha cabeça no gramado e fechado meus olhos em sua beleza para sempre. Mas o destino me administrou a vida, quando a praga já havia se apoderado de sua presa, ela me arrastou pelos cabelos das ondas estranguladoras por esses milagres. Ela me comprou para si, admiti sua autoridade e me curvei aos seus decretos. Se, após madura consideração, tal era minha resolução, era duplamente necessário que eu não perdesse o fim da vida, o aprimoramento de minhas faculdades e envenenasse seu fluxo com queixas sem fim. No entanto, como parar de reclamar, já que não havia mão por perto para extrair a lança farpada que havia entrado no fundo do meu coração? Estendi minha mão e ela não tocou ninguém cujas sensações respondessem às minhas. Eu estava cingido, murado, saltado por 7 barreiras de solidão. A ocupação por si só, se eu pudesse me entregar a ela, seria capaz de proporcionar um ópio para minha sensação de aflição sem dormir. Tendo decidido fazer de Roma minha morada, pelo menos por alguns meses, fiz arranjos para minha acomodação e escolhi minha casa. O Palácio Colonna foi bem adaptado para o meu propósito. Sua grandeza, seu tesouro de pinturas, seus magníficos salões eram objetos calmantes e até estimulantes. Encontrei os celeiros de Roma bem armazenados com grãos e particularmente com milho indiano, este produto que requer menos arte em seu preparo para alimentos. Selecionei como meu principal suporte. Agora descobri que as dificuldades e a ilegalidade da minha juventude se voltam para a responsabilidade. Um homem não pode se livrar dos hábitos de 16 anos. Desde aquela idade, é verdade, eu vivia luxuosamente, ou pelo menos cercado por todas as conveniências que a civilização oferecia. Mas antes disso, eu tinha sido um selvagem tão rude quanto o fundador da velha Roma criado por lobos e agora, na própria Roma, as propensões de ladrão e pastor, semelhantes às de seu fundador, eram vantajosas para seu único habitante. Passei a manhã cavalgando e fotografando na Campagna, passei longas horas nas várias galerias, olhei para cada estátua e me perdi em um devaneio diante de muitas belas madonas ou belas ninfas. Eu assombrava o Vaticano e estava cercado por formas de mármore da beleza divina. Cada divindade de pedra era possuída pela alegria sagrada e pela fruição eterna do amor. Eles me olhavam com complacência antipática e, muitas vezes, com sotaques selvagens, eu os repreendia por sua suprema indiferença, pois eram formas humanas, a forma humana divina se manifestava em cada membro e linhagem mais belos.
A moldagem perfeita trouxe consigo a ideia de cor e movimento. Muitas vezes, meio em amarga zombaria, meio em autoilusão, apertei suas proporções geladas e, ficando entre Cupido e os lábios de sua psique, pressionei o mármore inconcebível. Eu me esforcei para ler. Visitei as bibliotecas de Roma. Selecionei um volume e, escolhendo algum recanto isolado e sombreado, nas margens do Tibre ou em frente ao belo templo nos Jardins Borghese ou sob a velha pirâmide de Sestio, esforcei-me para me esconder de mim mesmo e mergulhar no assunto traçado nas páginas diante de mim. Como se no mesmo solo você planta a erva moura e uma morta, cada um deles se apropriará do mofo, da umidade e do ar administrados. Para promover suas várias propriedades, assim minha dor encontrou sustento, poder de existência e crescimento, no que mais havia sido maná divino, para alimentar a meditação radiante. Ah, enquanto listo este papel com a história de quais eram minhas chamadas ocupações enquanto moldo o esqueleto de meus dias, minha mão treme, meu coração ofega e meu cérebro se recusa a emprestar expressão, frase ou ideia, pela qual imaginar o véu de indizível aflição que vestia essas realidades nuas. O coração cansado e pulsante, posso dissecar suas fibras e contar como em cada miséria incontrolável, tristeza terrível, queixas e desespero existirão? Posso registrar meus muitos delírios, as maldições selvagens que lancei contra a natureza torturante e como passei dias sem luz e comida de tudo, exceto do inferno ardente vivo em meu próprio peito. Fui presenteado, entretanto, com uma outra ocupação, a mais adequada para disciplinar meus pensamentos melancólicos, que se desviavam para trás, sobre muitas ruínas e através de muitas clareiras floridas, até o recesso da montanha, de onde no início da juventude eu havia saído pela primeira vez. Durante uma de minhas andanças pelas habitações de Roma, encontrei materiais de escrita em uma mesa no escritório de um autor. Partes de um manuscrito estavam espalhadas. Continha uma dissertação erudita sobre a língua italiana, uma página, uma dedicatória inacabada à posteridade, para cujo lucro o escritor peneirara e selecionara as sutilezas dessa linguagem harmoniosa a cujo benefício eterno ele legou seus trabalhos. Eu também escreverei um livro. Chorei para quem ler? A quem dedicado? E então, com floreios bobos o que é tão caprichoso e infantil quanto o desespero. Eu escrevi. Dedicatória aos mortos ilustres. Sombras, levantem-se e leiam sua queda. Eis a história do último homem. No entanto, este mundo não será repovoado, e os filhos de um par de amantes salvos, em alguma reclusão desconhecida e inatingível, pagando por essas relíquias prodigiosas da raça antipestilenta, procurarão aprender como seres tão maravilhosos em suas realizações, com imaginações infinitas e poderes divinos, partiram de sua casa para um país desconhecido? Escreverei e deixarei nesta cidade mais antiga, neste único monumento do mundo, um registro dessas coisas. Vou deixar um monumento da existência de Verney, o último homem. A princípio, pensei apenas em falar de peste, de morte e, por último, de deserção, mas demorei-me com carinho em meus primeiros anos e registrei com zelo sagrado as virtudes de meus companheiros. Eles estiveram comigo durante o cumprimento da minha tarefa. Eu terminei e eu levanto meus olhos do meu papel novamente, eles estão perdidos para mim. Mais uma vez, sinto que estou sozinho. Um ano se passou desde que estive assim ocupado. As estações fizeram sua habitual volta e adornaram esta cidade eterna com um manto mutável de beleza insuperável. Um ano se passou e não adivinho mais meu estado ou minhas perspectivas. A solidão é minha familiar, a tristeza minha companheira inseparável. Esforcei-me para enfrentar a tempestade, esforcei-me para me educar para a fortaleza, procurei imbuir-me das lições da sabedoria. Não vai funcionar. Meu cabelo ficou quase grisalho, minha voz, não acostumada agora a emitir sons, vem estranhamente aos meus ouvidos. Minha pessoa, com seus poderes e características humanas, parece-me uma excrescência monstruosa da natureza. Como expressar em linguagem humana uma desgraça que o ser humano até esta hora nunca conheceu? Como dar expressão inteligível a uma dor que ninguém, exceto eu, poderia entender? Nenhum jamais virá. Sorriu amargamente para a ilusão que nutro há tanto tempo, e ainda mais quando reflito que a troquei por outra tão ilusória, tão falsa, mas à qual agora me agarro com a mesma confiança afetuosa. O inverno chegou e os jardins de Roma perderam suas folhas. O ar cortante vem sobre a Campagna e levou seus habitantes brutos a morar nas muitas habitações da cidade deserta. A geada suspendeu as fontes jorrando e Trevi acalmou sua música eterna. Eu havia feito um cálculo aproximado, auxiliado pelas estrelas, pelo qual me esforcei para determinar o primeiro dia do ano novo. Na velha era desgastada, o soberano pontífice costumava ir com pompa solene e marcar a renovação do ano cravando um prego no portão do templo de Jano. Naquele dia subi à Basílica de São Pedro e esculpi em sua pedra mais alta a era 2100, último ano do mundo.
Meu único companheiro era um cachorro, um sujeito peludo, meio d'água e meio cão de pastor, que encontrei cuidando de ovelhas na campagna. Seu mestre estava morto, mas, no entanto, ele continuou cumprindo seus deveres na expectativa de seu retorno. Se uma ovelha se desviava do resto, ele a forçava a retornar ao rebanho e diligentemente afastava todos os intrusos. Cavalgando na campagna, encontrei sua caminhada de ovelhas e por algum tempo observei sua repetição de lições aprendidas como homem, agora inúteis, embora não esquecidas. Seu deleite foi excessivo quando ele me viu. Ele saltou de joelhos. Ele deu voltas e voltas, abanando o rabo, com o latido curto e rápido de prazer. Ele deixou seu rebanho para me seguir, e desde aquele dia nunca deixou de me vigiar e atender, mostrando gratidão turbulenta sempre que eu o acariciava ou falava com ele. Seus passos tamborilantes e somente os meus foram ouvidos, quando entramos na magnífica extensão da nave e do corredor de São Pedro. Subimos a miríade de degraus juntos quando no cume alcancei meu projeto e, em números aproximados, anotei a data do ano passado. Virei-me então para contemplar o país e me despedir de Roma. Há muito tempo eu estava decidido a abandoná-lo e agora formei o plano que adotaria para minha futura carreira, depois de deixar esta magnífica morada. Um ser solitário é por instinto um andarilho, e isso eu me tornaria. Uma esperança de melhora sempre acompanha a mudança de lugar, o que aliviaria até mesmo o fardo da minha vida. Eu tinha sido um tolo em permanecer em Roma todo esse tempo, como a conhecida pela malária, o famoso fornecedor da morte. Mas ainda era possível que, se eu pudesse visitar toda a extensão da terra, encontrasse em alguma parte da vasta extensão um sobrevivente. Achei que o lado do mar era o retiro mais provável a ser escolhido por tal pessoa. Se deixados sozinhos em um distrito do interior, ainda assim não poderiam continuar no local onde suas últimas esperanças haviam se extinguido. Eles viajariam, como eu, em busca de um parceiro para sua solidão, até que a barreira de água impedisse seu progresso. Para aquela água por causa de minhas aflições, talvez agora para ser sua cura, eu me dirigiria. Adeus, Itália. Adeus, tu ornamento do mundo, como incomparável o retiro do solitário durante longos meses. Para a vida civilizada, para o lar estabelecido e a sucessão de dias monótonos. Adeus. O perigo agora será meu, e eu a saúdo como uma amiga, a morte cruzará perpetuamente meu caminho e eu o encontrarei como um benfeitor. Dificuldades, intempéries e tempestades perigosas serão meus companheiros juramentados. Vós, espíritos da tempestade, recebei-me. Vós, poderes de destruição, abri bem os braços e abraçai-me para sempre. Se um poder mais gentil não decretou outro fim, para que, após longa resistência, eu possa colher minha recompensa e novamente sentir meu coração bater perto do coração de outro como eu. Tibre, a estrada que se estende pela própria mão da natureza, enfiando seu continente, estava a meus pés, e muitos barcos estavam amarrados às margens. Eu, com alguns livros, provisões e meu cachorro, embarcaria em um deles e flutuaria pela corrente do riacho até o mar, e então, mantendo-me perto da terra, eu costearia as belas margens e promontórios ensolarados do azul do Mediterrâneo, passaria por Nápoles, ao longo da Calábria e ousaria os perigos gêmeos de Sila e Caríbdes. Então, com mira destemida, pois o que eu tinha a perder, deslizar a superfície do oceano em direção a Malta e às Cíclades mais distantes. Eu evitaria Constantinopla, cuja visão de torres e enseadas bem conhecidas pertenciam a outro estado de existência do meu atual, eu costearia a Ásia Menor e a Síria e, passando o Nilo de Sete Bocas, dirigiria para o norte novamente até perder de vista a esquecida Cartago e a deserta Líbia chegar aos pilares de Hércules. Então não importa onde as cavernas úmidas e as profundezas silenciosas do oceano podem ser minha morada, antes de realizar esta longa viagem, ou a flecha da doença encontrar meu coração enquanto flutuo sozinho no agitado Mediterrâneo, ou, em algum lugar que toco, posso encontrar o que procuro um companheiro, ou se isso não for para o tempo infinito, decrépito e grisalho juventude já na sepultura com aqueles que amam o andarilho solitário ainda desfraldará a sua vela e agarrará o leme e, ainda obedecendo às brisas do céu, para sempre em volta de outro e outro promontório, ancorando em outra e outra baía, ainda arando o oceano sem sementes, deixando para trás a terra verdejante da Europa nativa, descendo a costa fulva da África, tendo resistido aos mares ferozes do Cabo, posso atracar meu esquife gasto em um riacho, sombreado por bosques picantes das ilhas odoríferas do distante Oceano Índico. Estes são sonhos selvagens. No entanto, desde que, há uma semana, eles vieram sobre mim, enquanto eu estava no alto de São Pedro, eles governaram minha imaginação. Escolhi meu barco e coloquei minhas escassas provisões. Selecionei alguns livros, os principais são Homero e Shakespeare, mas as bibliotecas do mundo estão abertas para mim e em qualquer porto posso renovar meu estoque. Não espero alteração para melhor, mas o presente monótono é intolerável para mim.
Nem esperança nem alegria são meus pilotos, desespero inquieto e desejo feroz de mudança me conduzem. Anseio por enfrentar o perigo, ser excitado pelo medo, ter alguma tarefa, por menor ou mais voluntária que seja, para o cumprimento de cada dia. Testemunharei toda a variedade de aparências que os elementos podem assumir, lerei um belo augúrio no arco-íris, ameaça na nuvem alguma lição ou registro caro ao meu coração em tudo. Assim, ao redor das margens da terra deserta, enquanto o sol está alto e a lua aumenta ou diminui, os anjos, os espíritos dos mortos e os olhos sempre abertos do Supremo contemplarão a pequena barca carregada de Verney, o último homem. Fim. The Last Man, de Mario Wollstonecraft Shelley, é um romance distópico escrito no início do século XIX. A história explora temas de isolamento, perda e a luta da humanidade pela sobrevivência em um mundo atormentado por uma pandemia apocalíptica. A narrativa segue o protagonista, Lionel Verney, enquanto ele lida com sua posição única em uma sociedade em colapso, ao lado de figuras-chave, incluindo sua irmã Perdita e o jovem nobre Adrian, o Conde de Windsor. A abertura do romance prepara o cenário para as reflexões de Lionel sobre seu passado, entregando um tom sombrio enquanto ele relata a sua linhagem, lutas familiares e as complexidades de seus relacionamentos com outras pessoas ao seu redor. Começando em Nápoles, a introdução revela uma jornada contemplativa que inflama os pensamentos de Lionel sobre sua identidade em meio à agitação social. Os primeiros capítulos retratam a dinâmica entre Lionel e Adrien, cujas visões de mundo contrastantes influenciam profundamente a evolução de Lionel como indivíduo, além de prenunciar os conflitos maiores que surgirão em um mundo em mudança. À medida que os personagens confrontam seus passados e ambições, temas maiores de amizade, lealdade e desespero existencial estão prestes a se desenrolar contra o pano de fundo de um futuro incerto. Ó, e Introdução. Visitei Nápoles no ano de 1818. No dia 8 de dezembro daquele ano, meu companheiro e eu cruzamos a baía para visitar as antiguidades que estão espalhadas nas margens de Baia. As águas translúcidas e brilhantes do mar calmo cobriam fragmentos de antigas vilas romanas, que estavam entrelaçadas por algas marinhas e recebiam tons de diamante com o xadrez dos raios de sol. O elemento azul e lúcido era tal que Galatea poderia ter roçado em seu carro de madrepérola, ou Cleópatra, mais apropriadamente do que o Nilo, escolheram como caminho de seu navio mágico. Embora fosse inverno, a atmosfera parecia mais apropriada para o início da primavera, e seu calor genial contribuiu para inspirar aquelas sensações de prazer plácido que são a porção de todo viajante enquanto ele reluta em deixar as baías tranquilas e os promontórios radiantes de Baia. Visitamos os chamados Campos Elíseos e Averno, e vagamos por vários templos em ruínas, banhos e pontos clássicos. Por fim, entramos na caverna sombria da Sibila de Cumeia. Nosso Lazeroni carregava tochas acesas que brilhavam vermelhas e quase escuras nas passagens subterrâneas escuras, cuja escuridão cercava sedentamente e parecia ansiosa para absorver cada vez mais o elemento luz. Passamos por um arco natural, levando a uma segunda galeria, e perguntamos se não poderíamos entrar lá também. Os guias apontaram para o reflexo de suas tochas na água que a pavimentava, deixando-nos formar nossa própria conclusão, mas adicioná-lo era uma pena, pois levava à caverna da Sibila. Nossa curiosidade e entusiasmo foram excitados por essa circunstância e insistimos em tentar a passagem. Como geralmente é o caso no processo de tais empresas, as dificuldades diminuíram no exame. Encontramos, em cada lado do caminho úmido, terra seca para a sola do pé. Por fim, chegamos a uma grande caverna escura, desértica, que os lazeroninos garantiram ser a caverna da Sibila. Ficamos suficientemente desapontados, no entanto, examinamos com cuidado, como se suas paredes rochosas e vazias ainda pudessem conter vestígios de visitantes celestiais. De um lado havia uma pequena abertura. Para onde isso leva? Perguntamos. Podemos entrar aqui? Resto foi, não disse o selvagem de aparência selvagem, que segurava a tocha. Você pode avançar apenas uma curta distância e ninguém o visita. No entanto, vou tentar, disse meu companheiro. Pode levar à caverna real. Devo ir sozinho ou você vai me acompanhar? Manifestei minha prontidão para prosseguir, mas nossos guias protestaram contra tal medida. Com grande volubilidade, em seu dialeto napolitano nativo, com o qual não estávamos muito familiarizados, eles nos disseram que havia espectros, que o telhado cairia, que era estreito demais para nos admitir, que havia um buraco profundo dentro, cheio de água, e poderíamos nos afogar. Meu amigo encurtou a arenga, tirando dele a tocha do homem, e prosseguimos sozinhos. A passagem, que a princípio mal nos admitia, rapidamente se tornou mais estreita e mais baixa, estávamos quase dobrados, ainda assim persistimos em abrir caminho através dele.
Por fim, entramos em um espaço mais amplo e o telhado baixo aumentou, mas, ao nos congratularmos com essa mudança, nossa tocha foi apagada por uma corrente de ar e fomos deixados na escuridão total. Os guias trazem consigo materiais para renovar a luz, mas não tínhamos nenhum, nosso único recurso era voltar como viemos. Ateamos ao redor do espaço alargado para encontrar a entrada e, depois de um tempo, imaginamos que tínhamos conseguido. No entanto, isso provou ser uma segunda passagem que evidentemente acendeu. Terminou como o primeiro, embora algo que se aproximasse de um raio, não sabíamos de onde, derramasse um crepúsculo muito duvidoso no espaço. Aos poucos, nossos olhos se acostumaram um pouco a essa penumbra e percebemos que não havia passagem direta que nos levasse mais longe, mas que era possível escalar um lado da caverna até um arco baixo no topo, o que prometia um caminho mais fácil, de onde agora descobrimos que essa luz procedia. Com considerável dificuldade, subimos e chegamos a outra passagem com ainda mais iluminação, e isso levou a outra subida como a anterior. Depois de uma sucessão destes, que só nossa resolução nos permitiu superar, chegamos a uma ampla caverna com um telhado arqueado em forma de cúpula. Uma abertura no meio deixava entrar a luz do céu, mas este estava coberto de silvas e bosques, que agiam como um véu, obscurecendo o dia e dando um tom religioso solene ao apartamento. Era espaçoso e quase circular, com um assento elevado de pedra do tamanho de um sofá grego, em uma extremidade. O único sinal de que a vida estivera aqui era o esqueleto branco como a neve perfeito de uma cabra que provavelmente não percebera a abertura enquanto pastava na colina acima e caíra de cabeça. Séculos talvez tenham se passado desde essa catástrofe, e a ruína que havia feito acima havia sido reparada pelo crescimento da vegetação durante muitas centenas de verões. O resto da mobília da caverna consistia em pilhas de folhas, fragmentos de casca de árvore e uma substância branca transparente, semelhante à parte interna do capuz verde que abriga o grão do milho indiano verde. Estávamos cansados de nossas lutas para chegar a esse ponto e nos sentamos no sofá rochoso, enquanto sons de sinos de ovelhas tilintantes e gritos de menino pastor nos alcançaram de cima. Por fim, meu amigo, que havia pegado algumas das folhas espalhadas, exclamou: Esta é a caverna da Sibila, estas são folhas sibilinas. No exame, descobrimos que todas as folhas, cascas e outras substâncias foram traçadas com caracteres escritos. O que nos pareceu mais surpreendente foi que esses escritos foram expressos em várias línguas, algumas desconhecidas de meu companheiro, os antigos caldeus, e os hieróglifos egípcios, antigos como as pirâmides. Mais estranho ainda, alguns estavam em dialetos modernos, inglês e italiano. Pouco podíamos distinguir pela luz fraca, mas pareciam conter profecias, relações detalhadas de eventos, mas recentemente passadas, nomes, agora bem conhecidos, mas de data moderna, e muitas vezes exclamações de exultação ou aflição, de vitória ou derrota eram traçadas em suas escassas páginas. Esta era certamente a caverna da Sibila, não exatamente como Virgílio descreve, mas toda esta terra havia sido tão convulsionada por terremotos e vulcões que a mudança não foi maravilhosa, embora os vestígios de ruína tenham sido apagados pelo tempo, e provavelmente devíamos a preservação dessas folhas ao acidente que fechou a boca da caverna e à vegetação de crescimento rápido que tornou sua única abertura impermeável à tempestade. Fizemos uma seleção apressada dessas folhas, cuja escrita pelo menos um de nós poderia entender, então, carregados com nosso tesouro, nos despedimos da caverna hipérica escura e, depois de muita dificuldade, conseguimos nos juntar aos nossos guias. Durante nossa estada em Nápoles, muitas vezes voltávamos a esta caverna, às vezes sozinhos, deslizando pelo mar iluminado pelo sol e cada vez aumentava nossa loja. Desde aquele período, sempre que as circunstâncias do mundo não me chamaram imperiosamente ou o temperamento de minha mente impediu tal estudo, tenho me empenhado em decifrar esses restos sagrados. Seu significado, maravilhoso e eloquente, muitas vezes recompensou minha labuta, acalmando-me na tristeza e excitando minha imaginação para voos ousados, através da imensidão da natureza e da mente do homem. Por algum tempo, meus trabalhos não foram solitários, mas esse tempo se foi e, com o companheiro selecionado e incomparável de minhas labutas, sua recompensa mais cara também está perdida para mim. Das minhas tenras folhas, outro trabalho que acredito mostrar a você, e que planeta feroz eu invejei juntos, ó meu nobre tesouro? Apresento ao público minhas últimas descobertas nas ligeiras páginas sibilinas. Dispersos e desconectados como estavam, fui obrigado a adicionar links e modelar o trabalho de forma consistente. Mas a substância principal repousa nas verdades contidas nessas rapsódias poéticas e na intuição divina que a donzela de Cumas obteve do céu. Muitas vezes me perguntei sobre o assunto de seus versos e sobre o traje inglês do poeta latino.
Às vezes pensei que, obscuros e caóticos como são, eles devem sua forma atual a mim, seu decifrador. Como se devêssemos dar a outro artista os fragmentos pintados que formam a cópia em mosaico da Transfiguração de Rafael em São Pedro, ele os colocaria juntos em uma forma cujo modo seria moldado por sua própria mente e talento peculiares. Sem dúvida, as folhas da Sibila de Cuma sofreram distorção e diminuição de interesse e excelência em minhas mãos. Minha única desculpa para transformá-los assim é que eles eram inteligíveis em sua condição primitiva. Meus trabalhos alegraram longas horas de solidão e me tiraram de um mundo que desviou de mim sua face outrora benigna para um que brilhava com imaginação e poder. Meus leitores perguntarão como eu poderia encontrar consolo na narração de miséria e mudança lamentável? Este é um dos mistérios de nossa natureza, que domina totalmente sobre mim e de cuja influência não posso escapar. Confesso que não fiquei indiferente ao desenvolvimento do conto, e que fiquei deprimido, ou melhor, agonizante em algumas partes do recital que transcrevi fielmente de meus materiais. No entanto, tal é a natureza humana, que a excitação da mente era querida para mim e que a imaginação, pintora de tempestades e terremotos, ou, pior, as paixões tempestuosas e carregadas de ruínas do homem, suavizou minhas verdadeiras tristezas e arrependimentos sem fim, revestindo esses fictícios naquela idealidade que tira o aguilhão mortal da dor. Mal sei se esse pedido de desculpas é necessário, pois os méritos de minha adaptação e tradução devem decidir até que ponto eu bem gastei meu tempo e poderes imperfeitos, dando forma e substância às frágeis e atenuadas folhas da Sibila. Capítulo I. Sou nativo de um recanto cercado pelo mar, uma terra sombreada por nuvens, que, quando a superfície do globo, com seu oceano sem margens e continentes sem trilhas, se apresenta à minha mente, aparece apenas como uma partícula insignificante no imenso todo, e, no entanto, quando equilibrado na escala do poder mental, superaram em muitos países de maior extensão e população mais numerosa. É tão verdade que somente a mente do homem foi a criadora de tudo o que era bom ou grande para o homem, e que a própria natureza foi apenas seu primeiro ministro. A Inglaterra, sentada no extremo norte do Mar Turvo, agora visita meus sonhos à semelhança de um navio vasto e bem tripulado, que dominava os ventos e cavalgava orgulhosamente sobre as ondas. Nos meus dias de menino, ela era o inverso para mim. Quando eu estava em minhas colinas nativas e vi planícies e montanhas se estenderem até os limites máximos de minha visão, salpicadas pelas habitações de meus compatriotas e subjugadas à fertilidade por seus trabalhos, o próprio centro da Terra foi fixado para mim naquele local, e o resto de seu orbe era como uma fábula ter esquecido o que não teria custado nem minha imaginação nem compreensão um esforço. Minha sorte tem sido, desde o início, uma exemplificação do poder que a mutabilidade pode possuir sobre o teor variado da vida do homem. No que diz respeito a mim, isso veio quase por herança. Meu pai era um daqueles homens a quem a natureza havia concedido a prodigalidade e os invejados dons da inteligência e da imaginação, e então deixou seu barco da vida para ser impelido por esses ventos, sem acrescentar razão como leme ou julgamento como piloto da viagem. Sua extração era obscura, mas as circunstâncias o trouxeram cedo ao conhecimento público, e sua pequena propriedade paterna logo se dissipou na esplêndida cena de moda e luxo em que ele era ator. Durante os curtos anos da juventude refletida, ele foi adorado pelos brincalhões de alta raça da época, nem menos pelo jovem soberano, que escapou das intrigas do partido e dos árduos deveres dos negócios reais, para encontrar diversão infalível e alegria de espírito em sua sociedade. Os impulsos de meu pai, nunca sob seu próprio controle, perpetuamente o levaram a dificuldades das quais só sua engenhosidade poderia livrá-lo, e a pilha acumulada de dívidas de honra e de comércio, que teria dobrado para a terra qualquer outra, foi apoiada por ele com um espírito leve e hilaridade indomável, enquanto sua companhia era tão necessária nas mesas e assembleias dos ricos, que seus abandonos eram considerados veniais, e ele próprio recebia com lisonja inebriante. Esse tipo de popularidade, como qualquer outro, é evanescente, e as dificuldades de todo tipo com as quais ele teve que lutar aumentaram em uma proporção assustadora em comparação com seus poucos meios de se livrar. Nessas ocasiões, o rei, em seu entusiasmo por ele, vinha em seu socorro e, em seguida, gentilmente repreendia seu amigo. Meu pai fez as melhores promessas de emenda, mas sua disposição social, seu desejo pela dieta usual de admiração e, mais do que tudo, o demônio do jogo, que o possuía plenamente, tornaram suas boas resoluções transitórias, suas promessas vãs. Com a sensibilidade rápida peculiar ao seu temperamento, ele percebeu que seu poder no círculo brilhante estava em declínio. O rei se casou e a arrogante princesa da Áustria, que se tornou, como rainha da Inglaterra, a chefe da moda, olhava com olhos severos para seus defeitos e com desprezo para a afeição que seu marido real nutria por ele.
Meu pai sentiu que sua queda estava próxima, mas longe de aproveitar essa última calma antes da tempestade para se salvar, ele procurou esquecer o mal antecipado fazendo sacrifícios ainda maiores à divindade do prazer, árbitro enganoso e cruel de seu destino. O rei, que era um homem de excelentes disposições, mas facilmente conduzido, agora se tornara um discípulo disposto de sua imperiosa consorte. Ele foi induzido a olhar com extrema desaprovação e, finalmente, com desgosto para a imprudência e loucuras de meu pai. É verdade que sua presença dissipou essas nuvens, sua franqueza calorosa, investidas brilhantes e comportamento confiante eram irresistíveis. Foi somente quando à distância, enquanto histórias ainda renovadas de seus erros eram derramadas no ouvido de seu amigo real, que ele perdeu sua influência. A hábil gestão da rainha foi empregada para prolongar essas ausências e reunir acusações. Por fim, o rei foi levado a ver nele uma fonte de inquietação perpétua, sabendo que ele deveria pagar pelo prazer de curta duração de sua sociedade com humilhas tediosas e narrações mais dolorosas de excessos, cuja verdade ele não podia refutar. O resultado foi que ele faria mais uma tentativa de recuperá-lo e, em caso de mau sucesso, o rejeitaria para sempre. Tal cena deve ter sido de profundo interesse e paixão forjada. Um rei poderoso, votável por uma bondade que até então o tornara manso e agora altivo em suas admoestações, com súplicas e reprovações alternadas, implorou a seu amigo que atendesse aos seus verdadeiros interesses, resolutamente evitasse aqueles fascínios que de fato o abandonavam rapidamente e gastasse seus grandes poderes em um campo digno, o qual ele, seu soberano, seria seu suporte, sua estada e seu pioneiro. Meu pai sentiu essa gentileza. Por um momento, sonhos ambiciosos flutuaram diante dele e ele pensou que seria bom trocar suas atividades atuais por deveres mais nobres. Com sinceridade e fervor, ele fez a promessa necessária, como garantia de favor contínuo. Recebeu de seu mestre real uma quantia em dinheiro para custear dívidas urgentes e permitir que ele entrasse sob bons auspícios em sua nova carreira. Naquela mesma noite, embora ainda cheia de gratidão e boas resoluções, toda essa soma e sua quantia dobrada foram perdidas na mesa de jogo. Em seu desejo de reparar suas primeiras perdas, meu pai arriscou apostas duplas e, assim, incorreu em uma dívida de honra que ele era totalmente incapaz de pagar. Envergonhado de se candidatar novamente ao rei, ele deu as costas a Londres, suas falsas delícias e misérias apegadas, e, com a pobreza como seu único companheiro, enterrou-se na solidão entre as colinas e lagos de Cumberland. Sua inteligência, seus bons modos, o registro de suas atrações pessoais, maneiras fascinantes e talentos sociais foram lembrados por muito tempo e repetidos de boca em boca. Pergunte onde estava agora esse favorito da moda, esse companheiro do nobre, essa viga excelente, que doura com esplendor estranho as assembleias dos cortesãos e dos alegres. Você ouviu que ele estava sob uma nuvem, um homem perdido. Ninguém pensou que lhe pertencia retribuir o prazer por serviços reais, ou que seu longo reinado de sagacidade brilhante merecia uma pensão ao se aposentar. O rei lamentou sua ausência. Ele adorava repetir suas palavras, relatar as aventuras que tiveram juntos e exaltar seus talentos, mas aqui terminou sua reminiscência. Enquanto isso, meu pai, esquecido, não conseguia esquecer. Ele lamentou a perda do que era mais necessário para ele do que ar ou comida, as excitações do prazer, a admiração dos nobres, a vida luxuosa e polida dos grandes. Uma febre nervosa foi a consequência, durante o qual ele foi amamentado pela filha de um pobre cottager, sob cujo teto ele se hospedou. Ela era adorável, gentil e, acima de tudo, gentil com ele, nem pode causar espanto que o falecido ídolo de beleza de alta raça deva, mesmo em um estado caído, parecer um ser de natureza elevada e maravilhosa para a humilde garota da casa de campo. O apego entre eles levou ao casamento malfadado, do qual eu era o filho. Apesar da ternura e doçura de minha mãe, seu marido ainda deplorava seu estado degradado. Desacostumado à indústria, ele não sabia de que maneira contribuir para o sustento de sua família crescente. Às vezes ele pensava em se candidatar ao rei, orgulho e vergonha por um tempo o retiveram, e, antes que suas necessidades se tornassem tão imperiosas a ponto de obrigá-lo a algum tipo de esforço, ele morreu. Por um breve intervalo antes dessa catástrofe, ele olhou para o futuro e contemplou com angústia a situação desolada em que sua esposa e filhos seriam deixados. Seu último esforço foi uma carta ao rei, cheia de eloquência comovente e de lampejos ocasionais daquele espírito brilhante que era parte integrante dele. Ele legou sua viúva e órfãos à amizade de seu mestre real e sentiu-se satisfeito que, por esse meio, sua prosperidade estava mais bem garantida em sua morte do que em sua vida. Esta carta foi anexada aos cuidados de um nobre que, ele não duvidava, desempenharia o último e barato ofício de colocá-la nas mãos do próprio rei. Ele morreu endividado e sua pequena propriedade foi confiscada imediatamente por seus credores.
Minha mãe, sem dinheiro e com 2 filhos, esperou semana após semana e mês após mês na expectativa doentia de uma resposta que nunca veio. Ela não tinha experiência além da cabana de seu pai, e a mansão do senhor da mansão era o principal tipo de grandeza que ela poderia conceber. Durante a vida de meu pai, ela se familiarizou com o nome da realeza e do círculo da corte, mas essas coisas, mal de acordo com sua experiência pessoal, pareciam, após a perda daquele que lhes dava substância e realidade, vagas e fantásticas. Se, sob quaisquer circunstâncias, ela pudesse ter adquirido coragem suficiente para se dirigir às pessoas nobres mencionadas por seu marido, o insucesso de sua própria aplicação a levou a banir a ideia. Ela não via, portanto, escapatória da terrível penúria, o cuidado perpétuo, unido à tristeza pela perda do ser maravilhoso a quem ela continuava a contemplar com ardente admiração, trabalho árduo e saúde naturalmente delicada, finalmente a libertou da triste continuidade da necessidade e da miséria. A condição de seus filhos órfãos era peculiarmente desolada. Seu próprio pai havia sido um imigrante de outra parte do país e havia morrido há muito tempo. Eles não tinham ninguém para pegá-los pela mão, eles eram párias, indigentes, seres sem amigos, para quem a mais escassa ninharia era uma questão de favor, e que eram tratados apenas como filhos de camponeses, mas mais pobres do que os mais pobres, que, morrendo, os deixaram um legado ingrato para a caridade fechada da terra. Eu, o mais velho dos dois, tinha 5 anos quando minha mãe morreu. A lembrança dos discursos de meus pais e das comunicações que minha mãe se esforçou para me impressionar a respeito dos amigos de meu pai, na leve esperança de que um dia eu pudesse me beneficiar do conhecimento, flutuou como um sonho indistinto em meu cérebro. Concebi que era diferente e superior aos meus protetores e companheiros, mas não sabia como ou para quê. A sensação de injúria, associada ao nome de rei e nobre, agarrou-se a mim, mas não pude tirar conclusões de tais sentimentos para servir de guia para a ação. Meu primeiro conhecimento real de mim mesmo foi como um órfão desprotegido entre os vales e colinas de Cumberland. Eu estava a serviço de um fazendeiro e, com o cajado na mão, meu cachorro ao meu lado, pastorei um numeroso rebanho nas terras altas próximas. Não posso dizer muito em louvor a tal vida, e suas dores excederam em muito seus prazeres. Havia liberdade nele, uma companhia com a natureza e uma solidão imprudente, mas estes, por mais românticos que fossem, não estavam de acordo com o amor à ação e o desejo da simpatia humana, característicos da juventude. Nem o cuidado do meu rebanho, nem a mudança das estações foram suficientes para domar meu espírito ansioso, minha vida ao ar livre e meu tempo de desemprego foram as tentações que me levaram cedo a hábitos ilegais. Eu me associei com outros 100 amigos como eu os formei em um bando. Eu era seu chefe e capitão. Todos os pastores, enquanto nossos rebanhos estavam espalhados pelas pastagens, planejamos e executamos muitas travessuras maliciosas que atraíram sobre nós a raiva e a vingança dos rústicos. Eu era o líder e protetor de meus camaradas e, à medida que me distinguia entre eles, seus crimes geralmente me atingiam. Mas enquanto eu suportava a punição e dor em sua defesa com o espírito de um herói, reivindiquei como recompensa seu louvor e obediência. Em tal escola, minha disposição tornou-se áspera, mas firme. O apetite pela admiração e a pequena capacidade de autocontrole que herdei de meu pai, nutrido pela adversidade, me tornaram ousado e imprudente. Eu era rude como os elementos e inculto como os animais que cuidava. Muitas vezes me comparei a eles e, descobrindo que minha principal superioridade consistia no poder, logo me convenci de que era apenas no poder que eu era inferior aos principais potentados da terra. Assim, sem instrução em filosofia refinada e perseguido por um sentimento inquieto de degradação de minha verdadeira posição na sociedade, paguei entre as colinas da Inglaterra civilizada como um selvagem rude como o fundador da velha Roma criado por lobos. Eu possuía apenas uma lei, era da mais forte e meu maior ato de virtude era nunca me submeter. No entanto, deixe-me retratar um pouco desta frase que eu mesmo passei. Minha mãe, ao morrer, além de suas outras lições meio esquecidas e mal aplicadas, confiou, com exortação solene, seu outro filho à minha tutela fraterna, e esse dever eu cumpri da melhor maneira possível, com todo o zelo e afeição de que minha natureza era capaz. Minha irmã era 3 anos mais nova que eu a amamentei quando criança, e quando a diferença de nossos sexos, dando-nos várias ocupações, em grande parte nos dividiu, ela continuou a ser o objeto de meu amor cuidadoso. Órfãos, no sentido mais amplo do termo, éramos os mais pobres entre os pobres e desprezados entre os desonrados. Se minha ousadia e coragem me obtiveram uma espécie de aversão respeitosa, sua juventude e sexo, uma vez que não excitavam ternura, provando que ela era fraca, eram as causas de inúmeras mortificações para ela, e sua própria disposição não foi constituída de forma a diminuir os efeitos malignos de sua posição humilde.
Ela era um ser singular e, como eu, herdou muito da disposição peculiar de nosso pai. Seu semblante era toda expressão, seus olhos não eram escuros, mas impenetravelmente profundos. Você parecia descobrir espaço após espaço em seu olhar intelectual e sentir que a alma que era sua alma compreendia um universo de pensamento em seu alcance. Ela era pálida e clara, e seus cabelos dourados agrupados nas têmporas, contrastando sua rica tonalidade com o mármore vivo abaixo. Seu vestido grosseiro de camponesa, pouco consonante aparentemente com o refinamento de sentimento que seu rosto expressava, mas de uma maneira estranha estava de acordo com ele. Ela era como uma das santas de Guido, com o céu em seu coração e em seu olhar, de modo que, quando você a via, só pensava nisso dentro, e o traje e até mesmo a feição eram secundários à mente que irradiava em seu semblante. No entanto, embora adorável e cheia de sentimentos nobres, minha pobre Perdita, pois esse era o nome fantasioso que minha irmã recebera de seu pai moribundo, não era totalmente santa em sua disposição. Suas maneiras eram frias e repulsivas. Se ela tivesse sido nutrida por aqueles que a consideravam com carinho, ela poderia ter sido diferente, mas não amada e negligenciada, ela retribuiu a falta de bondade com desconfiança e silêncio. Ela era submissa àqueles que detinham autoridade sobre ela, mas uma nuvem perpétua habitava sua testa, ela parecia esperar inimizade de todos que se aproximavam dela, e suas ações eram instigadas pelo mesmo sentimento. Todo o tempo que ela podia comandar, ela passava na solidão. Ela divagava pelos lugares mais pouco frequentados e escalava alturas perigosas, para que naqueles lugares não visitados pudesse se envolver na solidão. Frequentemente, ela passava horas inteiras andando para cima e para baixo nos caminhos da floresta. Ela teceu guirlandas de flores e Hera o observou cintilar das sombras e o brilho das folhas. Às vezes ela se sentava ao lado de um riacho e, quando seus pensamentos paravam, jogava flores ou seixos nas águas, observando como elas nadavam e afundavam, ou ela colocava à tona barcos formados de castas de árvores ou folhas, com uma pena como vela, e observava intensamente a navegação de sua embarcação entre as corredeiras e baixios do riacho. Enquanto isso, sua fantasia ativa tecia mil combinações, ela sonhava com acidentes em movimento por inundação e campo ela se perdeu encantada nessas andanças autocriadas e voltou com espírito relutante aos detalhes monótonos da vida comum. A pobreza era a nuvem que velava suas excelências, e tudo o que havia de bom nela parecia prestes a perecer por falta do orvalho genial da afeição. Ela não tinha nem mesmo a mesma vantagem que eu na lembrança de seus pais, ela se apegou a mim, seu irmão, como seu único amigo, mas sua aliança comigo completou o desgosto que seus protetores sentiam por ela, e todo erro foi ampliado por eles em crimes. Se ela tivesse sido criada naquela esfera da vida à qual, por herança, a delicada estrutura de sua mente e pessoa foi adaptada, ela teria sido objeto quase de adoração, pois suas virtudes eram tão eminentes quanto seus defeitos. Todo o gênio que enobreceu o sangue de seu pai ilustrou dela, uma maré generosa corria em suas veias. Artifício, inveja ou mesquinhez estavam nos antípodas de sua natureza, seu semblante, quando iluminado por um sentimento amável, poderia ter pertencido a uma rainha das nações, seus olhos estavam brilhantes, seu olhar destemido. Embora por nossa situação e disposições estivéssemos quase igualmente separados das formas usuais de relações sociais, formamos um forte contraste um com o outro. Sempre precisei dos estimulantes do companheirismo e do aplauso. Perdita era suficiente para si mesma. Apesar de meus hábitos ilegais, minha disposição era sociável, a dela reclusa. Minha vida foi passada entre realidades tangíveis, a dela era um sonho. Pode-se dizer que até amo meus inimigos, pois, ao me citar, eles de certa forma me concederam felicidade. Perdita quase não gostava de seus amigos, pois eles interferiam em seu humor visionário. Todos os meus sentimentos, mesmo de exultação e triunfo, foram transformados em amargura se não fossem participados. Perdita, mesmo com alegria, fugiu para a solidão e pôde continuar dia após dia sem expressar suas emoções, nem buscar um sentimento de companheirismo em outra mente. Não, ela podia amar e se debruçar com ternura sobre o olhar e a voz de sua amiga enquanto seu comportamento expressava mais fria reserva. Uma sensação com ela tornou-se um sentimento, e ela nunca falou até que tivesse misturado suas percepções de objetos externos com outros que eram um crescimento nativo de sua própria mente. Ela era como um solo fértil que absorvia os ares e orvalhos do céu e os dava novamente à luz nas mais belas formas de frutas e flores, mas então ela era muitas vezes escura e áspera como aquele solo, varrido e recém-semeado com sementes invisíveis. Ela morava em uma cabana cuja grama aparada descia até as águas do lago de Ussoter, um bosque de faia se estendia pela colina atrás, e um riacho purulante caindo suavemente da atividade corria através de margens sombreadas por choupos até ao lago.
Eu morava com um fazendeiro cuja casa foi construída no alto das colinas. Um penhasco escuro se erguia atrás dela e, exposta ao norte, a neve ficava em suas fendas durante o verão. Antes do amanhecer, levei meu rebanho para as caminhadas das ovelhas e as guardei durante o dia. Era uma vida de labuta, pois a chuva e o frio eram mais frequentes do que o sol, mas era meu orgulho desprezar os elementos. Meu fiel cão observou as ovelhas enquanto eu escapava para o encontro de meus camaradas e daí para a realização de nossos esquemas. A meio-dia nos encontramos novamente e jogamos fora com desprezo nossa comida camponesa enquanto construímos nossa lareira e acendemos a chama alegre destinada a cozinhar a caça roubada das reservas vizinhas. Então veio a história de fugas da largura de um cabelo, combates com cães, emboscadas e fugas enquanto como gipsei abrangíamos nosso pote. A busca por um cordeiro perdido, ou os artifícios pelos quais escapamos ou nos esforçamos para escapar da punição, preencheram as horas da tarde. À tarde meu rebanho foi para o seu aprisco e eu para minha irmã. Raramente, de fato, escapamos, para usar uma frase antiquada, impunes. Nossa comida delicada era frequentemente trocada por golpes e prisão. Certa vez, aos 13 anos de idade, fui enviado por um mês para a prisão do condado. Eu saí, minha moral não melhorou, meu ódio aos meus opressores aumentou 10 vezes. Pão e água não domaram meu sangue, nem o confinamento solitário me inspirou com pensamentos gentis. Eu estava com raiva, impaciente, miserável. Minhas únicas horas felizes eram aquelas durante as quais planejava esquemas de vingança. Estes foram aperfeiçoados em minha solidão forçada, de modo que durante toda a temporada seguinte, e fui libertado no início de setembro, nunca deixei de fornecer comida excelente e abundante para mim e meus camaradas. Este foi um inverno glorioso. A geada aguda e as fortes nevascas domaram os animais e mantiveram os cavalheiros do campo ao lado de suas lareiras. Pegamos mais caça do que podíamos comer, e meu fiel cachorro ficou liso com nosso lixo. Assim, os anos se passaram, e os anos apenas acrescentaram um novo amor pela liberdade e desprezo por tudo que não era tão selvagem e rude quanto eu. Aos 16 anos, eu havia disparado na aparência de propriedade do homem, eu era alto e atlético, eu era treinado para proezas de força e acostumado com a inclemência dos elementos. Minha pele estava bronzeada pelo sol, meu passo era firme com poder consciente. Eu não temia nenhum homem e não amava ninguém. Depois da vida, olhei para trás com admiração para o que eu era então, quão totalmente inútil eu teria me tornado se tivesse seguido minha carreira sem lei. Minha vida era como a de um animal, e minha mente corria o risco de degenerar naquilo que informa a natureza bruta. Até agora, meus hábitos selvagens não me causaram nenhum dano radical, minhas forças físicas cresceram e floresceram sob sua influência, e minha mente, passando pela mesma disciplina, estava imbuída de todas as virtudes resistentes. Mas agora minha alardeada independência me instigava diariamente a atos de tirania, e a liberdade estava se tornando licenciosidade. Eu estava à beira da masculinidade. Paixões, fortes como as árvores de uma floresta, já haviam se enraizado dentro de mim e estavam prestes a sombrear com seu crescimento excessivo nocivo meu caminho de vida. Eu ofegava por empreendimentos além de minhas façanhas infantis e formava sonhos destemperados de ação futura. Evitei meus antigos camaradas e logo os perdi. Eles chegaram à idade em que foram enviados para cumprir suas situações destinadas na vida, enquanto eu, um pária, sem ninguém para me guiar ou me levar adiante, parei. Os velhos começaram a me apontar como um exemplo, os jovens a se maravilharem comigo como um ser distinto de si mesmos. Eu os odiava e comecei, por último e pior degradante, a me odiar. Eu me agarrei aos meus hábitos ferozes, mas meio que os desprezava. Continuei minha guerra contra a civilização e, no entanto, nutria o desejo de pertencer a ela. Eu revolvi de novo e de novo tudo o que eu lembrava de minha mãe ter me contado sobre a vida anterior de meu pai, contemplei as poucas relíquias que possuía pertencentes a ele, que falavam de maior refinamento do que poderia ser encontrado entre as cabanas da montanha, mas nada em tudo isso serviu de guia para me levar a outro modo de vida mais agradável. Meu pai estava ligado a nobres, mas tudo o que eu sabia sobre essa conexão era negligência subsequente. O nome do rei é aquele a quem meu pai moribundo dirigiu suas últimas orações e que as desprezou barbaramente estava associado apenas às ideias de crueldade, injustiça e consequente ressentimento. Nasci para algo maior do que eu era e maior eu me tornaria, mas a grandeza, pelo menos para minhas percepções distorcidas, não é uma associação necessária da bondade, e meus pensamentos selvagens não eram controlados por considerações morais quando se revoltavam em sonhos de distinção.
Assim, eu estava em cima de um pináculo, o mar de mal rolou aos meus pés, eu estava prestes a me precipitar nele e correr como uma torrente sobre todas as obstruções ao objeto de meus desejos quando uma influência estranha veio sobre a corrente de minhas fortunas e mudou seu curso turbulento para o que era, em comparação, como os meandros suaves de um riacho que circunda um prado. Capítulo 2. Eu morava longe dos lugares ocupados dos homens, e o boato de guerras ou mudanças políticas chegava ao mesmo som às nossas moradas nas montanhas. A Inglaterra foi palco de lutas importantes durante minha infância. No ano de 2073, o último de seus reis, o antigo amigo de meu pai, abdicou em conformidade com a força suave dos protestos de seus súditos e uma república foi instituída. Grandes propriedades foram garantidas ao monarca destronado e sua família. Ele recebeu o título de Conde de Windsor e o castelo de Windsor, uma antiga realeza, com seus amplos domínios, fazia parte de sua riqueza atribuída. Ele morreu logo depois, deixando dois filhos, um filho e uma filha. A Essaínia, uma princesa da casa da Áustria, há muito impelia o marido a resistir às necessidades dos tempos. Ela era arrogante e destemida, ela nutria um amor pelo poder e um amargo desprezo por aquele que se despojara de um reino. Somente pelo bem de seus filhos, ela consentiu em permanecer, despojada de realeza, membro da República Inglesa. Quando ficou viúva, voltou todos os seus pensamentos para a educação de seu filho Adrian, segundo o conde de Windsor, de modo a realizar seus objetivos ambiciosos, e com o leite de sua mãe ele bebeu e pretendia crescer com o firme propósito de readquirir sua coroa perdida. Adrian tinha agora 15 anos de idade. Ele era viciado em estudar e imbuído além de sua idade de aprendizado e talento. O relatório dizia que ele já havia começado a frustrar as opiniões de sua mãe e a entreter os princípios republicanos. Seja como for, a arrogante condessa não confiou a ninguém os segredos de sua educação familiar. Adriano foi criado na solidão e mantido separado dos companheiros naturais de sua idade e posição. Alguma circunstância desconhecida agora induziu sua mãe a mandá-lo de sua tutela imediata, e ouvimos dizer que ele estava prestes a visitar Cumberland. Mil contos eram abundantes, explicativos da conduta da condessa de Windsor, nenhum verdadeiro provavelmente, mas a cada dia ficava mais certo que teríamos o nobre descendente da falecida casa real da Inglaterra entre nós. Havia uma grande propriedade com uma mansão anexada a ela, pertencente a esta família, em Ussoter. Um grande parque era um de seus apêndices, disposto com muito bom gosto e abundantemente abastecido de caça. Muitas vezes fiz depredações nessas reservas, e o estado negligenciado da propriedade facilitou minhas incursões. Quando foi decidido que o jovem conde de Windsor deveria visitar Cumberland, chegaram operários para colocar a casa e os terrenos em ordem para sua recepção. Os apartamentos foram restaurados ao seu esplendor primitivo, e o parque, com todas as ruínas restauradas, foi guardado com cuidado incomum. Fiquei além da medida perturbado por essa informação. Despertou todas as minhas lembranças adormecidas, meus sentimentos suspensos de injúria e deu origem ao novo de vingança. Eu não podia mais cuidar de minhas ocupações, todos os meus planos e dispositivos foram esquecidos. Eu parecia prestes a começar uma nova vida, e isso sem bons auspícios. O cabo de guerra, pensei, estava agora para começar. Ele viria triunfante para o distrito para o qual meu pai havia fugido com o coração partido. Ele encontraria a prole malfadada, ligada com tão vã confiança a seu pai real, miseráveis indigentes. Que ele soubesse de nossa existência e nos tratasse de perto, com o mesmo desprezo que seu pai praticara à distância e na ausência, pareceu-me a consequência certa de tudo o que havia acontecido antes. Assim, então, eu deveria conhecer esse jovem intitulado filho do amigo de meu pai. Ele seria cercado por servos, nobres e filhos de nobres eram seus companheiros. Toda a Inglaterra tocou com seu nome, e sua vinda, como uma tempestade, foi ouvida de longe, enquanto eu, iletrado e sem moda, deveria, se entrasse em contato com ele, no julgamento de seus seguidores cortesãos, dar provas em minha própria pessoa da propriedade daquela ingratidão que me tornara o ser degradado que parecia. Com minha mente totalmente ocupada por essas ideias, pode-se dizer que estou fascinado para sobrar a morada destinada do jovem conde. Observei o progresso das melhorias e fiquei ao lado das carroças de desembarque enquanto vários artigos de luxo, trazidos de Londres, eram levados e transportados para a mansão. Fazia parte do plano da Essainha cercar seu filho com magnificência principesca. Vi ricos tapetes e cortinas de seda, ornamentos de ouro, detalhes ricamente gravados, móveis brazonados e todos os apêndices de alto escalão dispostos, de modo que nada além do que era régio em esplendor deveria alcançar os olhos de alguém de ascendência real. Eu olhei para eles, voltei meu olhar para meu próprio vestido mesquinho. Daí senão da ingratidão,
da falsidade, do abandono por parte do pai do príncipe, de toda nobre simpatia e sentimento generoso. Sem dúvida, ele também, cujo sangue recebeu uma maré misturada de sua orgulhosa mãe e ele, o foco reconhecido da riqueza e nobreza do reino, foi ensinado a repetir o nome de meu pai com desdém e a zombar de minhas justas reivindicações de proteção. Esforcei-me para pensar que toda essa grandeza era apenas uma infâmia mais gritante e que, ao plantar sua bandeira tecida de ouro ao lado de minha bandeira manchada e esfarrapada, ele proclamou não sua superioridade, mas sua degradação. No entanto, eu o invejei. Seu garanhão de belos cavalos, seus braços de mão de obra cara, os elogios que o acompanhavam, a adoração, servo pronto, alto lugar e alta estima eu os considerava como forçosamente arrancados de mim e os invejava a todos com uma amargura nova e atormentadora. Para coroar minha aflição de espírito, Perdita, a visionária Perdita, pareceu acordar para a vida real com